Olá, boa tarde, bom dia, boa noite, não sei a que horas estão a ver o vídeo. Tudo bom? Hoje nós vamos falar das razões pela qual se deve ou pode investir em imóveis, ok? E eu anotei aqui para nós quais são as razões pelas quais eu devo investir num imóvel ou em imóveis ou num outro investimento qualquer. Ok? Portanto, eu sou um bocado suspeita, né, para falar, uma vez que é a minha área de especialização, e então estou mais à vontade do que qualquer outro investidor que não domine o mercado e que precise de saber algumas dicas. Então, essas dicas é a que eu vou passar hoje. Quais as razões para fazer? Primeiro motivo ou razão é uma das formas de planear o futuro. Ok? Ou seja, depender só do salário ou ficar à espera da reforma não é hoje em dia uma garantia de qualidade de vida quando as pessoas atingem a idade de querer relaxar e desfrutar a vida. Então, uma das formas de o fazer é através de renda passiva. Okay? Tendo um imóvel arrendado ou valorizado e poder depois vender é uma das formas de o fazer, tá bom? Depois, outra razão, segurança, ok? Segurança, ou seja, historicamente, imobiliária é um dos setores que tem mais estabilidade de segurança. Porquê? Porque não é um bem que desvalorize do dia para a noite. Não é um bem que possa ser roubado. Não é? Ninguém transporta uma casa às costas, um terreno às costas. Ele legalmente tem segurança jurídica. Tem um título de propriedade e o dono não tem como perder o seu bem como por exemplo uma aplicação financeira em que de repente uma pessoa é milionária, não é? E como depois depende de fatores externos, do dia para a noite um milionário vira uma pessoa que não tem nada porque não é nada palpável, não é? O mercado financeiro é feito de bens intangíveis, ok? Apesar de nós estamos às vezes a discutir na bolsa bens tangíveis como ouro ou petróleo, mas nós não o estamos a ver. Não é? E quando se está a falar de imóveis, a pessoa vai ver o terreno, vai ver o prédio, vai ver o apartamento. Outro fator é um investimento de baixo risco. Ou seja, no mercado dos investimentos, nós temos investimentos de alto risco, médio, não é? Moderado ou baixo. E imóveis é um dos investimentos em que é considerado pelos experts de investimento baixo risco. Pela tal razão de ser um património físico e ter tendência a valorizar com o tempo, dependendo do ciclo, ok? E também ser um bem imóvel, que não é facilmente deteriorável, nem se perde, como por exemplo carros, joias e outros bens. Outra razão é o aumento da demanda, não é? Da procura do imóvel. Ou seja, a demanda sempre vai existir. Porquê? Todos nós precisamos de um imóvel. Desde que nascemos numa maternidade, é um imóvel. Vamos para casa, depois de nascer, é uma casa, é um imóvel. Vamos para a escola é um imóvel. Nós vamos ao supermercado, o supermercado é um imóvel. Ou seja, não há por onde a gente possa virar que não seja um imóvel. Então, o homem sem um imóvel não tem como se proteger do frio, de segurança, ter acesso à saúde. O imóvel é algo que nos acompanha, então é um bem a investir. Isto é importante, ok? Depois, é um dos investimentos mais simples. A maior parte das pessoas que começa a investir ou que quer investir não domina conhecimento sobre investimentos. A maior parte não domina. Então, investir em imóveis não precisa de muita ciência. A pessoa vai visitar, faz algumas contas básicas de quanto vai gastar, quanto vai ganhar, quer no investimento inicial, quer por mês, e depois, que é assunto do outro vídeo, e depois vê quanto é que sobra de lucro. Simples.
A estabilidade do setor é, de facto, um fator também positivo, não é? Se bem que nesta fase não é o dos setores que esteja em alta, mas ele é estável. Ele não é daqueles setores flutuantes que está em alta e baixa constante na Bolsa de Valores, ok? Por exemplo, não é? Se forem fazer uma análise de estudo de mercado, vão verificar isso, ok? Ele tem ciclos, mas é relativamente estável. Outra razão, aumento de património, ok? Portanto, relativamente a património, normalmente os investidores que usam a carteira diversificada de investimentos têm sempre, a maior parte deles, uma parte dessa carteira em imóveis. Então, o bem, quando se compra um imóvel, permite que vá aumentando o seu património com o uso do próprio bem para o fazer, não é? Por exemplo, se eu comprar um prédio, com as rendas geradas deste prédio, eu vou poder amanhã comprar mais um prédio, comprar mais um terreno, investir em um armazém, uma loja. Ele próprio gera renda para a construção de mais património. Okay? Isso é uma coisa muito interessante, que não é necessariamente o dono que trabalha para o investimento, mas é o investimento que trabalha para o dono, sozinho. Outra razão é a resistência no tempo. Olha, o alarme, resistência no tempo. O que é isso? Ou seja, não é um imóvel normalmente dura entre mais de 20 a 30 anos. E se ele for bem conservado, pode durar de 50 a 100 anos. Dependendo da sua natureza, da manutenção, dependendo do material, dependendo do clima, da poluição, dependendo de N fatores. Mas significa que de geração em geração, se aquele imóvel for bem mantido, em condições técnicas, pode chegar a atender várias gerações dos seus filhos, netos e continua lá como uma grande fonte. Aliás, nós vemos isso. Imóveis foram construídos no tempo colonial, existem até hoje, não é? É só uma questão de fazer manutenção das redes, de canalização, água e pintura, e o imóvel está lá e serve gerações e gerações. Tá? Como nós dissemos, é uma boa fonte de renda. Então, se for um ativo, se for considerado um ativo, se você comprar com o sonho da casa própria, a sua casa é usufruto. Mas se for comprado com o objetivo de ser um ativo, a pessoa compra ao mais baixo preço possível ou venda ao mais alto preço possível para fazer a diferença, ou mantém o arrendamento e aí vai recebendo o seu return on investment, o ROI, ao longo dos meses, não é? Portanto, como ativo é um potencial enorme gerado por rendas ou venda. Tem um alto índice de rentabilidade comparativamente a muitos investimentos financeiros e bancários. A possibilidade de ter uma reforma garantida enquanto jovem, não é? Já falámos, fica uma renda passiva que vai rendendo, que valoriza com o tempo, ok? Tem o potencial de se valorizar com o tempo. Em termos de liquidez, é um património que pode ter liquidez a qualquer momento, ok? Por exemplo, existem ativos financeiros que nos obrigam a esperar um período em que eles não podem vender, não podem entregar o dinheiro, porque vai-se perder valor, né? Juros. Mas o imóvel não. A qualquer momento você vende e você tem o dinheiro na mão, tá? Tem boa liquidez. Já falámos do sonho da casa própria, não é? Neste caso, arrendamento é o termo mais correto, é sempre um sonho de qualquer pessoa. Ter a casa dos seus sonhos ou ter o sonho da casa própria, então é uma das razões para comprar um imóvel. Já falámos da diversificação do portfólio, proteção
investido, em vez de ter o dinheiro parado no banco, usar esse dinheiro para ficar protegido, não perder tanto valor e então a inflação não come tanto o seu dinheiro, não é? Usar como garantias em financiamentos e empréstimos bancários, os bancos adoram imóveis. Porquê? Porque são coisas palpáveis e que eles facilmente conseguem ter uma garantia bem sólida, não é? É um imóvel, eles passam logo em nome deles e podem vender se houver necessidade. Há valorização das regiões, urbanização, por exemplo, quando se compra o terreno e depois espera-se uns anos e revende-se ou urbaniza-se, loteando. Tem a opção de ser um investimento com vários benefícios fiscais, tem dedução, juros de hipoteca, despesas, seguros, ou seja, tudo isso ajuda, não é, para quem vai investir. E, por fim, é uma proteção para a família, ou seja, são heranças que são deixadas e a família sente-se protegida se houver este tipo de bens, não é? Um carro depois de 7 anos não é mais carro, não é nada, mas uma casa depois de 7 anos é sempre uma casa. Portanto, por hoje é tudo. Até amanhã.